Olá, amigos do canal, bom dia a todos, né? Que Deus possa abençoar o dia de cada um aí. Queridos, eu queria passar para deixar mais um vídeo a respeito da palavra de Deus, né? Existe uma passagem bíblica no livro de João, Evangelho segundo João, né? Onde ele fala a respeito do Espírito Santo, né? Na verdade, quem fala não é João, é o próprio Jesus que fala, né? O que é que ele fala? Que quando o Espírito vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? E qual o significado disso, né? Por que do pecado? O pecado, talvez antes da vinda do Espírito Santo, e ainda hoje acontece muito, para aqueles que não creem, o pecado ele não existe, né? As pessoas dividem as coisas entre o que é ético e o que não é ético, o que é certo e o que é errado, mas todo mundo tem um padrão moral, né? Todo mundo vai dizer o que é certo para uns, é errado para outros. Então, o que é que nós vemos aí? O Espírito Santo ele veio para convencer as pessoas disso, do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é que Deus ele tem suas próprias leis, né? Que ele criou que rege o universo, que rege a vida do ser humano, a moral, né? E a maioria das pessoas elas não tem esse entendimento. Elas têm seu próprio código de honra, né? A sua própria honra, né? A sua própria maneira de ver as coisas, né? Mas o Espírito Santo tem feito isso, por isso tanta conversão, né? Por isso tanta gente entendendo isso. E o juízo é que Deus ele é justo e ele tem que fazer esse juízo, né? Ele vai ter que condenar o pecado, inclusive ele já condenou o pecado na cruz, né? Ele condenou o pecado, julgou o pecado, né? E Jesus foi morto por isso, né? Jesus morreu por conta dos nossos pecados, né? Fala do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o inferno, né? É o resultado de que aquele que não crê nessas palavras, que não crê que Deus enviou Jesus ao mundo, seu filho unigênito, né? Como diz lá em João 3,16, né? Que Deus enviou o seu filho ao mundo, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem não crê está sujeito ao juízo. Então o Espírito Santo ele veio fazer esse trabalho porque hoje, quando, dá um exemplo, eu vou pregar o Evangelho e eu digo que o Evangelho é uma boa nova, né? A palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Se eu chego para a pessoa e digo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, a boa nova é essa, né? Para salvar pecadores, a pessoa não se reconhece pecador. Ela diz, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Por que ele morreu, eu não pedi, eu não sou pecador, eu não preciso, coisa do tipo. Então o Espírito Santo ele vai fazer isso. Quando você prega o Evangelho, é simultâneo, né? Você prega o Evangelho, aquela pessoa ela tem a conversão, né? Introduzida no seu coração. Ele vai compreender que ele é pecador, então ele vai entender do pecado, vai ser convencido do pecado. Logo em seguida da justiça de Deus, que Deus é justo e ele não vai amolecer contra o pecado, digamos assim, né? E que tem uma punição para o pecador. Então quando você entende isso, a justiça, o pecado e o juízo, você entende que você é pecador, que Deus vai te julgar e que você vai ser condenado. E que a única maneira de você se livrar disso, digamos assim, é crendo no Senhor Jesus. Porque muitos dizem o seguinte, por que eu sou culpado do pecado de Adão? Se Deus enviou Adão e Adão pecou, né? Então Deus me deixou sem saída, né? Se eu já vou nascer pecador, que culpa tenho eu? O que é que eu posso fazer? Então, o que você pode fazer é isso. O próprio Deus que criou toda essa situação, ele também deu a saída. Ele mandou Jesus morrer, né? Enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E você só tem que crer. Você não tem que lutar contra isso, não tem que... É claro que eu acredito que tudo isso é a obra de Deus, é pela fé, pela graça. Então, quem crê no Senhor Jesus vai entender tudo isso, seu coração vai estar aberto para reconhecer que é pecador, que é falho, vai aceitar o sacrifício de Jesus e vai ser salvo. Não tem dor, não tem sofrimento. O sofrimento é por causa das consequências do pecado no mundo, né? Tudo que aconteceu e tudo que acarretou na humanidade, todo esse sofrimento, a dor, as perdas, a morte, tudo isso é culpa e é influência do pecado. Então, se você compreender isso, né, fica fácil de entender o Evangelho. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel crucial, né, no entendimento do Evangelho. Porque sem isso, ninguém entende. O incrédulo não vai entender.
Então que Deus abençoe cada um que está vendo esse vídeo, que você possa entender isso, que Deus possa abrir o teu coração nesse momento para você crer na palavra de Deus, para que haja salvação na tua vida e na tua família. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.